Olá, sou Reginaldo, membro da comissão gestora do Fórum do Campo Lacaniano do Grande ABC Paulista, gestão 2024-2025. O vídeo que vocês verão a seguir é do primeiro seminário clínico dessa gestão, ocorrido em 20 de abril de 2024 e proferido por Lia Silveira, membro da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano do Brasil. O tema foi a angústia, em consonância com o evento da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano, previsto para maio de 2024, em que se coloca para debate a necessidade de fazer a angústia falar. É o que Lia faz nesse seminário, fazendo um percurso desde Freud, a partir do texto Inibição, Sintoma e Angústia, até Lacan, principalmente com foco no seminário 10. O evento teve público presencial e online e Lia fez sua fala a partir de Fortaleza. Para aqueles que participaram e para aqueles que não puderam participar, vale a pena assistir. Abraços. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, a todas e todos que estão online. Meu nome é Reginaldo, sou da comissão gestora aqui do Fórum do Campo Lacaniano do Grande ABC Paulista em formação. Sempre bom lembrar que a gente está em formação, né? Faço parte da comissão gestora como diretor e estou aqui presente também com o Raul, que é o subdiretor. Raul, levanta a mão. A Ana Paula, que é a tesoureira, e o Jonathan, olha, esqueci o nome, é simpático. O Jonathan, que é o nosso secretário, que cuidou aqui da nossa divulgação e do recebimento das inscrições, né, do pessoal aqui presencial, e orientando online também. Então, como eu frisei, nós somos o Fórum ABC Paulista em Formação. Este ano a gente está com algumas atividades que os fóruns de formação conseguem fazer, que é uma rede de pesquisa em neurose, um módulo de leitura de 2 textos do Lacan, que é a função e campo, função da palavra, função da fala e campo da linguagem, e o outro texto é a subversão do sujeito, né? A instância da letra, eu sempre esqueço. Então, aqui estamos com esses 2 módulos de leitura, a rede de pesquisa e o seminário que a gente vai tocar este ano sobre a angústia em relação ao evento internacional que vai ocorrer agora em maio em Paris, né? Então, sejam bem-vindos a todas e a todos. Para falar hoje, então, desse evento sobre a angústia, a gente convidou a Lia Silveira, a Lia, ela é psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, da EPFCL Brasil, e do Fórum Fortaleza, que vai falar para a gente sobre a estrutura da angústia, uma introdução. Então, a Lia vai fazer a fala dela, depois, no final, a gente abre para o debate, tanto presencial quanto o pessoal que está online. Então, a gente agradece, a comissão gestora agradece a Lia por essa disponibilidade, e fique à vontade, Lia. Abraço. Boa tarde, gente. Primeiro, dizer para vocês que eu lamento muito não poder estar presencial aí, gostaria muito de ter ido, mas como estava muito próximo da ida para o encontro internacional, já teria que me ausentar durante algumas semanas, ficou complicado. E também dizer que é uma satisfação estar de novo com vocês. Eu não sei quantos dos que estão aí estiveram na atividade que a gente fez, acho que no ano passado, né, que foi a convite do Rafael. O Jonathan já me disse que o Rafael também está aí, então saúdo a todos vocês. E que é uma satisfação poder estar mais uma vez aqui, acompanhando um pouco desse percurso, desse fórum de informação, né? A gente, na comunidade toda, a gente sempre tem esse cuidado, um cuidado bem carinhoso com os fóruns que estão tentando se formar para que esse caminho frutifique, né? Que vocês possam em breve se tornar um fórum oficialmente. Bom, então, agradeço ao Jonathan o convite para falar sobre esse tema para vocês hoje. Foi uma oportunidade também de estudar um pouco mais, né, o que a gente vai trabalhar agora no encontro de Paris, no encontro da IFE. Então, me ajudou com o meu trabalho também, lá. Então, eu agradeço o convite. Esse trabalho com o Seminário 10, a gente já fez ele aqui em alguns momentos. Teve um tempo que a gente, alguns anos atrás, a pandemia me deixa um pouco confusa com as datas, mas há uns anos atrás a gente trabalhou o Seminário da Angústia, capítulo por capítulo, aqui em Fortaleza. Também já recebi um convite para falar dele em Salvador, e agora mais recente no Mato Grosso do Sul. Então, é um tema que eu tenho retornado a ele repetidamente, e estou trazendo para vocês assim o que eu consegui condensar
especialmente nessa primeira parte, né, do seminário que é o que vocês estão estudando. Se alguém tiver alguma questão que seja mais urgente, assim, pode interromper, ou se puder ficar para o final, para a gente poder otimizar o tempo, né? Bom, acho que a gente pode começar. Eu pedi até que vocês lessem os textos preparatórios do encontro da IFE, né? Não sei se vocês chegaram a ter acesso a eles, porque o Jonathan me pediu uma indicação de bibliografia e eu tive muita dificuldade de encontrar assim, um texto só que trouxesse, né, tudo isso, mas achei que os textos preparatórios tocavam em vários dos pontos que eu ia desenvolver, então vou trazê-los aqui na medida que for falando também. Bom, então, em primeiro lugar, esse é um tema de muita relevância na atualidade, né? É um seminário que o Lacan trabalhou há bastante tempo, mas que é muito importante para a atualidade. Como diz o Gabriel Lombardi, no fragmento 1, preparatório para o nosso encontro, a angústia hoje se dilui em variantes que a despojam de todo valor ético. Pânico, ansiedade, fobia, sintomas psíquicos e somáticos migratórios, culpa e depressão por falta de reação, e, como sempre, tenta-se suprimi-la mediante narcóticos, álcool, cogumelos, palavras mágicas, ritos religiosos e outros fármacos que agora a ciência provê. Né? Então, nós vivemos uma época, a angústia está aí presente, né, desde que se fala, né, mas vivemos uma época em que, como nunca, se tentou enquadrar a angústia, né, na tentativa de mascará-la ou até mesmo de eliminá-la dentro dos outros discursos. Mas é somente o discurso psicanalítico que vai considerar a angústia, na verdade, como um móvel, como um motor da clínica. Né? Quando a gente se pergunta hoje como fazer a angústia falar no nosso encontro, tema do nosso encontro internacional, é porque estamos considerando, primeiro, que ela tem algo a dizer, né? E segundo, que para isso é preciso um analista. O dizer de Freud, como diz o Gabriel Lombardi, aposta no encontro de um outro capaz de escutar e de fazer falar a angústia, levá-la ao campo subjetivo da interpretação, do sintoma e da transferência. Passar da certeza a acreditar nela, acreditar que ela quer dizer algo. Então, esse a gente pode dizer que é o primeiro desafio de quando se recebe alguém na clínica hoje, muitas vezes é esse, né? Fazer acreditar que há algo a ser dito a partir disso que o faz sofrer e não simplesmente algo a ser eliminado. Né? A angústia deixada a si mesma, ela é muda, enigmática, maciça. O sujeito angustiado, embora tenha certeza do que sente, né? Lacan vai dizer que ela é esse afeto índice da certeza, ele tem muita dificuldade de dizer o que sente, né? Ao contrário de outros afetos, como o medo ou a expectativa ansiosa, por exemplo, que geralmente tem uma localização mais clara. Então, Lacan diz que a angústia é um afeto que não engana, mas isso não quer dizer que seja muito óbvio o que ela diz. Qual a causa da angústia? Como é que a clínica analítica pode operar sobre ela? São questões que a gente pode se colocar. Né? Então, por um lado, ela é um afeto índice de uma certeza, índice de algo que não engana. Mas que algo é esse de que se trata? Né? Isso, para o angustiado que busca a sua análise, não é nada claro, né? Não é nada certo. Essas são questões que se colocaram muito cedo para Freud, quando ele se deu conta de que, apesar de existirem processos patológicos muito distintos, né, como a inibição, o sintoma e a angústia, é apenas o aparecimento da angústia, que pode mobilizar alguém a empreender uma análise. Isso porque a inibição e o sintoma podem ocorrer sem que necessariamente o sujeito se incomode ou se questione diante disso. Né? A inibição pode deixar o sujeito lá parado no seu canto durante muito tempo. E o sintoma, a gente tem até alguns sintomas que são muito adaptativos, né, ao nosso modo de vida atual, né, para o obsessivo, por exemplo, engatar o trabalho aí no modo de lidar ali da época, que não chega necessariamente a incomodar. É preciso que alguma coisa rache, né, alguma coisa se abra, para que a angústia apareça e que o sujeito queira buscar uma análise. Desculpa que eu estou admitindo as pessoas aqui que estão entrando. Bom, já com a irrupção da angústia, algo se passa de modo diferente. O sujeito sofre,
reconhece seus sinais, que são sempre corpóreos, diz Freud. Eu vou começar com Freud, tá, gente? Porque eu acho que é uma referência que a gente não pode abrir mão. A gente só vai conseguir chegar no que o Lacan desenvolve se a gente passa em primeiro lugar e consegue às vezes fica muito assim, o que Freud disse já foi compreendido, agora a gente tem que ir para o Lacan, mas acho que tem muita coisa em Freud que a gente ainda tem que alcançar, né? Assim como o Lacan mesmo diz. Então, o sujeito sofre e reconhece seus sinais, que são sempre corpóreos, mas não sabe exatamente do que sofre. Ele fica diante de um enigma. O que isso quer dizer? Ou, resumindo ainda mais, o que isso quer? A angústia, para Freud, é um afeto que resulta do desligamento dos componentes da pulsão. A gente vai começando com vocês sabem que Freud trabalhou com duas teorias da angústia, né? Uma primeira, que ele depois vai rever, e ele formula mais adiante a sua segunda teoria, a gente vai passar rapidamente aqui por isso. Se a pulsão foi elaborada como um conceito limítrofe entre o psíquico e o somático, como ele chama, é porque temos, de um lado, o investimento libidinal, que diz das marcas experimentadas no corpo, e do outro, o componente de representação da pulsão, entendida, diz Freud, como a ideia que é investida libidinalmente. Na primeira teoria que ele desenvolve sobre a angústia, Freud achava que era o recalque que produzia a angústia. Por converter esse montante afetivo livre da representação em um afeto angustiante, né? Eu vou colocar aqui meu esqueminha, porque eu acho que me ajudou, acho que talvez ajude vocês também a me acompanhar aqui. Dá para ver aí? Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Sim. Bom, então na primeira teoria, Freud achava que era o recalque que produzia a angústia. Então, o recalque incidia separando os componentes da pulsão. O componente libidinal permaneceria livre, né? Então, a representação da pulsão seria recalcada, o componente libidinal permaneceria livre, e esse montante afetivo seria vivido como um afeto angustiante. Ele agiria, diz Freud em 1915, diante de um encontro traumático, separando a ideia do componente libidinal, que vai ser experimentado doravante como montante afetivo. O montante afetivo é a pulsão na medida em que ela se desligou da ideia, da representante psíquica, e acha expressão em processos que são sentidos como afetos. Então, primeira teoria da angústia, a gente poderia resumir assim: há um encontro traumático, vivido por esse sujeito, né? Diante desse encontro traumático, operaria o mecanismo do recalque, dividindo, separando o componente afetivo e o representante ideativo, né? Que retira esse representante ideativo do acesso da consciência, ou o impede de ter acesso se ele ainda estava em vias de se fazer, desligando-o do fator quantitativo, que para Freud ou vira afeto, ou vira angústia, ou desaparece. Então a gente vê que Freud separa a angústia dos outros afetos, né, como Lacan também faz. Espera aí que tem gente tentando entrar aqui. Eu estou fazendo um resumo assim bem pontual, gente. Está dando para acompanhar aqui o que está em jogo? Porque eu queria ir passo a passo até a gente chegar no que o Lacan faz com essas teorias da angústia. Está dando para acompanhar aqui? Não está aparecendo, né? Agora eu não estou vendo. Né? Acho que é porque as pessoas, quando a pessoa entra, aí sai. Veja então se está dando para acompanhar. Então a gente tem no início o encontro traumático. Na primeira teoria da angústia, esse encontro traumático chama o recalque, que opera separando o representante da... Vocês continuam vendo, porque tem gente entrando e quando eu clico aqui talvez saia. Então, ele vai separar o representante ideativo do fator quantitativo ou o investimento libidinal, que são os dois componentes da pulsão, é isso? Então, na primeira teoria, o recalque agiria separando os dois. Oi.
O representante ideativo vai ser o recalcado, e o fator quantitativo ou o investimento libidinal é que vai se transformar em angústia. Para Freud, há três possibilidades para esse fator quantitativo: ou virar afeto, ou virar angústia, ou desaparecer. Então, ele separa a angústia dos outros afetos. Ok? Até aí? Agora o anfitrião voltou para você. Eu não sei, não fui eu que fiz, não. Não sei o que aconteceu. Posso seguir? Vão me dizendo, gente, que essa distância assim do online para o presencial, a gente fica meio perdido aqui. Vão me guiar. Bom, então nós sabemos que depois das elaborações sobre o além do princípio do prazer, Freud teve que refazer a sua teoria da angústia. Né? E aí a gente vai ter esse texto que é fundamental para entender o Lacan. Lacan trabalha diretamente com ele nesse seminário que vocês estão estudando, né? Que é Inibição, Sintoma e Angústia, que é um texto de 1926. Nesse texto, Freud já diz que não é mais o recalque que leva à produção da angústia, mas, pelo contrário, é deparar-se com uma experiência que é angustiante, vivida como perigo, que leva o eu a reagir se defendendo, acionando o mecanismo de recalque que ou afasta do eu o conteúdo funcional desagradável, relegando ao inconsciente, ou faz uma parceria, uma dobradinha aí com a regressão, fazendo com que a pulsão que se manifestava no plano da organização genital regrida a fases anteriores. Deixa eu compartilhar aqui o segundo esquema que eu retomo aí para ficar mais fácil. Então, segundo a teoria da angústia, né, não é o encontro traumático que leva diretamente ao recalque. O que o encontro traumático faz é despertar a angústia. Né? A angústia passa a ser, então, o afeto consequente ao trauma, é uma consequência do trauma, que, por sua vez, exige do sujeito um processo psíquico que vai ser o processo do recalque. O recalque, então, é secundário à formação da angústia. Né? O recalque retira da consciência a representação ligada ao trauma, que aí a gente poderia pensar no processo do recalque primário, e, posteriormente, a gente vai ter o retorno do recalcado sobre a forma do sintoma. Está dando para perceber a diferença entre a primeira e a segunda teoria? Posso continuar? Vou seguindo, tá? Um texto que me ajudou também nesse estudo foi o texto da Colette Soler, que eu não sei se vocês já tiveram acesso, que chama de Um Trauma ao Outro. É um livro dela que foi publicado recentemente. Na página 62 desse livro, ela diz assim: se o sintoma é o retorno do recalcado, o recalque é efeito da angústia, e a angústia, efeito da vivência de uma situação traumática de origem, que depois se repete na forma de angústia sinal. Então, toda neurose tem uma origem traumática. Esse é um ponto que vai ser muito importante para a gente conseguir entender com Lacan, né? Angústia e trauma, e a gente vai ver especificamente o que é o trauma para Lacan, são coisas que têm que estar necessariamente conectadas. Ali onde a angústia surge, a gente tem um indício, um rastro de onde esteve o encontro traumático para aquele sujeito, né? Então, na segunda teoria da angústia, a angústia é um sinal de perigo. Mas que perigo é que seria esse? Que perigo é esse que está em jogo no traumático? Vocês estão me acompanhando? Então, vamos lá. Para Freud, o perigo que está em jogo na situação traumática é aquele que a criança se encontra na situação do complexo de Édipo, ele diz. A criança experiencia uma poderosa emergência da libido, articulada à descoberta dos genitais e da masturbação, que toma os pais como objeto de investimento. É o que Freud chama de as exigências libidinais do complexo de Édipo. Só que essas exigências vão colocar em risco o narcisismo corporal da criança, pois ao tomar a mãe como objeto de amor,
a criança entra em rivalidade com o pai, que pode castrá-la. No caso do Édipo invertido, tomar o pai como objeto de amor implicaria na castração como premissa, porque o colocaria na posição feminina. Eu estou retomando de maneira bem pontual também algumas teses do Freud que ele desenvolve em vários textos, como a dissolução do complexo de Édipo, por exemplo, os textos da feminilidade, né? A ameaça que está em jogo vamos resumir assim, a ameaça que está em jogo para a criança nesse encontro traumático, que mobiliza a angústia, é a ameaça da castração operada por um agente castrador, que é o pai. Podemos resumir dessa forma? Fica bom assim? Seria preciso ir aos textos de Freud para a gente poder aprofundar um pouco mais, né? Assim, o menininho abre mão do investimento na mãe para se alinhar ao pai e esperar receber outra mulher quando for a hora. Seria o resumo do Édipo. Quanto à menina, diz Freud, é um pouco mais complicado. E o complexo de Édipo pode entrar num longo período sem dissolução, porque ela não teme perder nada. Então, ela já entra tendo perdida, né? Tendo perdido. Ela viu, sabe que não tem e quer ter. Aí joga aí a questão da diferença sexual, que para Freud é um encontro onde o homem, o complexo de castração para Freud, né? O homem vai se deparar com o risco de perder o falo, que é equiparado ao pênis, né? E a menina entra com a inveja do pênis, né? Ela viu, sabe que não tem e quer ter. Então, enquanto que no menino a castração o insere no complexo de Édipo, a menina, a angústia de castração insere o menino no complexo, insere a menina no complexo de Édipo, enquanto no menino a angústia de castração o retira dele. Enfim, para Freud, o complexo de castração é o motor da defesa e as tendências do complexo de Édipo são seu alvo. O de que se trata no perigo que desencadeia a angústia seria, portanto, o medo da perda de um objeto. A falta da mãe, o desamparo do bebê, a perda dos objetos oral, anal, na fase fálica, o medo da perda do genital para o menino, e para a menina ele diz o medo que incide é o medo da perda do amor. Então, o motor da castração para Freud é um medo, o traumático, né? É o medo da perda de algum objeto, seja ele vivido como amor, como investimento libidinal na mãe, enfim. Por que eu estou trazendo recuperando tudo isso? Primeiro, para a gente situar de onde Lacan parte, né? Mas também para a gente se colocar uma pergunta. Quais as consequências dessa teoria de angústia para o alcance de uma análise? Onde é que leva essa teoria da angústia de Freud quando a gente vai pensar o que seria um final de análise, por exemplo? Freud tem um texto onde ele traz as últimas palavras que ele elabora sobre o que seria o limite que o complexo de castração coloca para o processo da análise, que é um texto análise terminável e interminável. Ele diz assim: muitas vezes temos a impressão de que o desejo de um pênis e o protesto masculino, com eles tenhamos atravessado todas as camadas psicológicas e penetrado até o fundo, e assim chegado ao fim de sua atividade. Imagino que seja assim, já que para o campo psíquico, o campo biológico desempenha realmente o papel de fundo. O repúdio da feminilidade pode ser nada mais que um fato biológico, uma porção daquele grande enigma da sexualidade. Será difícil dizer se e em que momento conseguimos dominar esse fator no tratamento analítico. Consolamo-nos com a certeza de que oferecemos ao analisado todo o estímulo possível para que ele pudesse reexaminar e mudar sua postura em relação a ele. E ele conclui o texto dizendo que a recusa ao feminino continua sendo o muro, né, contra o qual a análise se detém. Que a constatação dele é que ele vai chamar do rochedo da castração, é um ponto onde a análise esbarra e que é muito difícil, é pouco provável que se consiga ir além. O máximo que uma análise poderia produzir, então, nessa concepção da angústia de Freud, seria o consentimento, o reconhecimento, né, da ameaça do protesto de masculinidade para o homem, né, que é isso onde ele se sente ameaçado diante de um outro, e para a mulher, da inveja do pênis.
Para Freud, o pai do complexo de Édipo é o agente da castração. Uma análise, portanto, teria como limite estrutural o deparar-se com esse obstáculo à satisfação almejada, apontando para uma recusa da feminilidade. Se o pano de fundo é biológico, como ele diz aí, está fora do alcance da análise e além desse rochedo da castração. A gente não tem como intervir pela análise no plano biológico. Né? Quanto à angústia, podemos dizer que ela permaneceria ali, sempre passível de reaparecer nas situações em que o perigo fosse novamente ativado. É o que leva Freud a falar de uma análise infinita. Né? Então, o analista, ele diz, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, ele teria que refazer um outro trecho de análise para lidar com a angústia que poderia surgir aí nesse período. A gente pode dizer assim que o ensino do Lacan foi toda uma elaboração para ir além disso. O Seminário da Angústia, ele é uma peça-chave, por isso que eu quis trazer esse ponto em que Freud fica, para a gente poder entender com o que Lacan está se deparando quando ele dá esse seminário sobre a angústia. Ok? Até aí eu fechei aqui o que eu queria trazer sobre Freud, não sei se vocês podemos seguir. Vamos para a angústia em Lacan, então. No Édipo, o pai comparece como causa da angústia, um outro que é vivido como traumático. A causa do meu trauma, vamos dizer assim, é entendida como sendo um outro que não me permite gozar suficientemente, né, do que eu tá me dizendo aqui que a minha conexão está instável. Vocês me ouvem? Tá falhando aí para vocês? Tá dando para seguir, né? Então, o neurótico se queixa de um outro. Alguém que chega no análise geralmente chega se queixando, né? De alguém, de um outro que não o deixa gozar satisfatoriamente. Seja o outro encarnado por um ou ambos dos pares do casal parental, seja o outro social, seja o capitalismo, seja alguma forma de exploração. A ideia de fundo é sempre de que haveria uma satisfação a ser alcançada, mas que se recua dela para se submeter a esse outro que é o agente de uma castração imaginária. Inclusive o discurso senso comum, né, costuma colocar assim, fulano me castra, como sendo um impedimento à satisfação provocada por um outro que me castra. Para Lacan, a angústia também está relacionada à castração. Entendeu? A angústia também está relacionada à castração. Só que certamente temos que rever aí o que é que ele está chamando de castração, pois não se trata da castração imaginária, que é vivida como perda do genital ou do amor. Para Lacan, a castração não é uma ação provocada pelo pai que impede o gozo, mas ela é uma operação simbólica, efeito do processo de entrada na linguagem. É nesse seminário da angústia, que isso vai ficando mais claro. Né? Se pudéssemos falar de um primeiro tempo anterior à entrada na linguagem, estaríamos diante do que Freud chamou de desamparo fundamental. A própria pulsação da vida orgânica que depende visceralmente de um outro que o acolha em seu desejo. Ocorre que esse tempo só podemos contá-lo como um tempo mítico. Eu estou tentando tratar também um pouquinho. Esse tempo inicial a gente só pode contá-lo como um tempo mítico, posto que não podemos ter acesso a nada que não tenha a estrutura de linguagem. Então, o que a gente acede sobre a estrutura do sujeito já é a partir da entrada na linguagem, e a entrada na linguagem é o próprio ponto desse encontro traumático. Então, se para Freud o encontro traumático é o encontro com esse pai que proíbe o acesso à mãe, para Lacan, o encontro traumático é o encontro com um significante, que ao se inscrever, produz uma perda de gozo. Mas tomando esse tempo mítico, podemos esboçar com Lacan o momento dessa perda que é experimentada. Aqui é o gráfico que vocês têm no Seminário da Angústia, que você já deve ter estudado, que é esse aqui. Esse aqui, primeiro esquema da divisão. Né? Vocês já devem ter passado por ele.
Então, essa ameaça que não é de um outrinho, né, mas a entrada do significante no corpo. Na página 31, Lacan diz assim: só há aparecimento concebível de um sujeito como tal a partir da introdução primária de um significante, e do significante mais simples, aquele que é chamado de traço unário. O traço unário é anterior ao sujeito, diz Lacan. No princípio, é o traço unário. É a partir desse aparelho do traço unário que se constitui um sujeito. Então, se a gente pensar esse tempo mítico, né, a gente teria aí um sujeito não barrado, um corpo que é pura carne, né, e um outro também que seria um outro absoluto, um outro não barrado. Desse encontro, há um traço oriundo daí dessa relação com o outro que se inscreve, por um lado, barrando o sujeito, que passa, por sua vez, a consistir desse lado do outro, né, e o outro, que forçosamente passa para o outro lado, como outro barrado também. Dessa operação de inscrição de um traço que barra tanto o sujeito como o outro, ou seja, ambos vão ser despossuídos de um gozo que miticamente supõe que existiria aqui, dessa operação vai ter um resto, que é a extração desse algo que Lacan passa a desenvolver nesse seminário como objeto A. Cai da experiência corporal, mesmo, a gente pode dizer, um resto que vai ser experimentado agora como algo a ser recuperado na forma de mais de gozar. Vou tentar ir mais devagarzinho com isso aí, né? Então, isso é o que Lacan aborda no primeiro esquema da divisão, que está na página 36 do seminário 10, na lição 2. Há o campo do simbólico prévio, né, nesse campo do outro, em que o sujeito, marcado pelo traço unário, inscreve-se como consciente. Dessa divisão há um resto, um resíduo, o objeto A, prova e garantia única da alteridade do outro, ele diz. E como efeito também, o outro passa a consistir como barrado. Como afirma Marx Strauss, num dos textos também que eu sugeri que vocês lessem, né? Há uma angústia que não tem nome e que Lacan chamou por uma letra, a primeira, a letra A. A angústia da impossibilidade de se fazer escutar, senão pela dor e pelo mal-estar. Então tem algo desse encontro aí com esse outro, primordial, que não vai conseguir se inscrever em termos linguageiros, vamos dizer assim, não vai conseguir passar a ser metabolizado pela estrutura da linguagem, mas só vai conseguir comparecer para o sujeito enquanto dor, enquanto angústia. É isso? Eu estou dando uma cortadinha aqui em algumas coisas, porque senão a gente vai ficar sem tempo para discutir. Estamos aí no nível do objeto caído, cortado pela operação da linguagem, e que vai ser experimentado como perdido. Trata-se de um resto de gozo que não entra na operação simbólica. É esse resto que constitui o suporte, o substrato autêntico de toda e qualquer função de causa. Lacan diz aí também no seminário 2. Como é que eu entendo, pelo menos, essa função de causa? A gente não se relaciona com o mundo indiscriminadamente. A gente não escuta qualquer coisa, a gente não enxerga qualquer coisa. A nossa apreensão do mundo ela é dirigida. Né? Vamos supor, vocês todos estão aqui, a gente vai conversar aqui durante 1h30. Mas tem alguém que vai dizer assim, aqui no Ceará a gente tem um ditado que diz assim, fulano falou 1 quilo, eu não entendi 1 grama. Né? Tem gente que vai ouvir 1 quilo e vai pegar, captar dali só 1 grama. E tem gente que vai... Isso não tem a ver com a capacidade de entendimento, tá, gente? Isso tem a ver com que cada um está aberto a poder receber e trocar ali naquele momento, que tem a ver com o momento de formação de cada um, né? Com o momento da análise de cada um. O estudo da psicanálise, a gente não parte do princípio de que seja uma transmissão emissor-receptor. A gente parte do princípio de que onde cada um está no seu momento, participa do que a gente vai construindo ali, e nem é só uma emissão, é algo que do que se emite se encontra com o que cada um traz também da própria experiência, né?
Então, esse objeto recortado, ele participa do nosso campo de apreensão do mundo, guiando o nosso investimento, guiando onde é que a gente vai incidir com a nossa atenção, onde é que a gente vai incidir com a nossa captação, percepção, né? Todas essas funções que na psiquiatria a gente estuda como sendo algo funcional, né? Com a psicanálise a gente vai ver como tudo isso é do campo do desejo. Quando a gente trabalha com crianças em fase de aprendizagem, né? A gente vê como a criança não aprende de uma maneira burocrática, funcional, né? Ela aprende a partir do momento que o desejo pode ser investido e às vezes esse desejo pode estar obstacularizado por alguma experiência que ela está vivendo ali, né? Então, isso é que eu entendo que ele está dizendo aí, quando diz que esse objeto, esse resto, constitui o substrato da função da causa. O objeto A é aquilo que não é apreensível na imagem, que não é especular, mas que existe em sua função de causa. Então, ele não é um objeto fenomênico, ele não pode ser apreendido com altura, largura e profundidade, né? Não é uma res extensa, né? A gente pode dizer com Descartes, mas ele existe incidindo na experiência, se sabe dele, se tem notícias dele, pela função de causa que ele exerce sobre nós. Causa de quê? A gente pode dizer, ao mesmo tempo, não de uma vez só, mas no mesmo lugar, como função de causa de angústia e também como causa de desejo. Podemos dizer como causa de angústia, de gozo e de desejo. A gente vê como é que se organiza isso aí, né? Então, se temos um corpo, é somente na medida em que estamos inseridos na linguagem. Os animais não têm um corpo. Quando o animal morre, ele vira carniça. O Lacan diz isso em Radiofonia. O corpo do ser falante, mesmo depois de morto, requer marcas simbólicas que dizem, aqui jaz fulano. A linguagem, então, é o que mapeia o corpo nesse gozo, por um lado, mortificando-o, limpando-o de gozo, mas também animando-o pelo delineamento das zonas erógenas, esses buracos por onde algum gozo ainda se faz possível. Então, a gente podia desenvolver isso aqui. Há uma primeira tese do Lacan de que o significante mata o gozo. Mas aqui no Seminário da Angústia, ele já está partindo de uma outra elaboração, que sim, o significante mata algum gozo, porque a gente lida com o nosso corpo a partir de uma entrada na linguagem que faz com que esse gozo não esteja ativo o tempo todo, no corpo todo, né? Freud, inclusive, fala da dor como alguma coisa que ativa o gozo, né? Se um órgão dói, você se dá conta da presença dele, mas se não está doendo, você não sabe que tem um fígado, se tem um pâncreas, sei lá. Tá, ali tem algo do gozo que está sendo eliminado. Mas ele também organiza o gozo em torno das zonas erógenas, localizando algum gozo possível. Esses buracos do corpo, que só são possíveis porque deles se recorta algo. Então, essa entrada do significante no corpo, a gente tem que entender isso como uma materialidade mesmo. Não haveria extração do objeto oral e a boca se não fosse o significante. Não é natural que a gente tenha o prazer de falar, o prazer de comer, né? Ou os distúrbios alimentares. Isso não é algo que se dá naturalmente, isso é algo montado pela engrenagem da linguagem. Assim como os outros objetos também. Né? Objetos parciais que pertencem ao mesmo tempo ao sujeito e ao outro, está no campo do sujeito e também no campo do outro. São objetos que se recortam da nossa relação com o outro primordial. Seios, fezes, olhar e voz. Por isso, ele vai chamá-lo de objeto amboceptor, que está entre essas duas posições, né? Destacando-se ao mesmo tempo da criança e da mãe a quem ela se dirige. É assim que a gente pode entender esse esqueminha da primeira divisão, que está de um lado o outro não barrado, o sujeito não barrado, e depois da entrada do significante no corpo, tanto é barrado o sujeito como é barrado o outro. Por quê? Porque esse objeto que é extraído, essa perda que é vivida como perda para o sujeito e para o outro também. Né? O Marx Strauss coloca a pergunta no texto dele, nos textos do preparatório, né?
Como nós fazemos falar os rastros do instante em que tudo escapa? Achei bonito o jeito que ele falou. Como é que nós interpretamos a castração? É muito diferente interpretar a castração como uma proibição que o outro me impõe, ou interpretar a castração como consequência da entrada na linguagem. Isso tem consequências tanto éticas, como políticas, como clínicas, muito importantes. A castração simbólica, que aqui interessa a Lacan, é essa operação de linguagem em que ela incide sobre o corpo, nos separando do outro, numa operação de divisão que tem como resultado a produção, por um lado, do sujeito barrado e do outro, o resto. Já falei disso, né? Essa parte de resto é que Lacan vai chamar de objetual. Lacan não chamou o objeto A o objeto do desejo, mas ele chamou o objeto que causa o desejo. No seminário 6, ele até fala em alguns momentos de objeto do desejo, mas ele vai abrir mão disso completamente aí no seminário da angústia. E por quê? Porque esse objeto é, em primeiro lugar, experimentado como falta. Quando o objeto A é experimentado como falta, uma falta margeada, bordejada, localizada pelo encadeamento significante, ele causa o desejo. Veja, se falta e eu sei o que me falta, quando eu digo eu sei, não necessariamente conscientemente, mas eu consigo me orientar em busca do que me falta, esse é o próprio movimento desejante. Né? Eu me empenho em algo, eu invisto libidinalmente em algo. É o meu desejo sendo mobilizado, porque se eu desejo é porque é falta. Né? Mas a hipótese de Lacan sobre a angústia é que, quando essa falta, o que temos é a angústia. E eu trouxe aqui para a gente tentar pensar o que é isso. Então, para Lacan, o que angustia a criança, se a gente pensar naquelas teses do Freud, não é a perda da mãe. Não é que o pai proíbe o acesso à mãe. O que angustia a criança é que ela não consegue localizar a falta. Ou a falta é vivida como algo que não deveria estar ali, ou que não poderia faltar. Por exemplo, a gente vê muito isso na clínica, na angústia das mães que se sentem culpadas por ter que deixar o filho só. A gente vê muito o estilo de vida que a gente... Eu digo as mães porque são as que estão mais afetadas por isso diretamente. Então, aquele bebezinho que ela investiu tanto e de repente ela tem que trabalhar e ela tem que deixar essa criança na creche ou com alguém que cuida. E a gente escuta muito isso, mas eu me sinto muito mal, eu quero dar tudo que eu posso a ele quando eu estou presente, porque eu fico muito pouco tempo com ele, então quando eu chego eu quero atender. E às vezes esse atender vai até as raias do dizer pela criança o que ela quereria. Né? Então, se antecipar até a própria mobilização da criança para pedir algo. Diante disso, há uma dificuldade, muitas vezes, dos pais, da mãe ou dos pais, de dizer para a criança, tudo bem faltar, não tem problema, está faltando agora, depois não falta mais, ou você vai ter depois. Essa localização da falta é quando falta essa localização da falta que a angústia surge. Essa é a tese do Lacan. Vejam que é bem diferente do que Freud estava colocando. Né? Então, pensei uma historinha assim. Era uma vez uma criança na sua relação com a mãe. Uma criança ainda não importunada pela intrusão do significante. Era uma vez porque nós estamos aqui no tempo mítico. Né? Lacan chama esse momento, no seminário 4, ele chama isso de paraíso do engodo. Ele fala do pequeno Hans assim, ele está ali nadando no paraíso do engodo. Ele acha que não tem nada que importune a relação dele com a mãe. Se tem aí, estamos diante de um outro que responde à demanda do sujeito. Se a gente pensar no gráfico do desejo, a gente está no andar de baixo do gráfico, né? Um outro que responde à demanda, alternando presença e ausência, trazendo o seio, mas também significantes, porque a criança começa a nomear o mundo. Trata-se de um outro que responde, um outro caprichoso, que às vezes responde demais, empanturrando a criança de comida, de palavra, de presença, né? Ou às vezes responde de menos, demora, não chega na hora que eu quero, né? Às vezes sufoca, mas de algum modo responde à angústia, ou responde à demanda, provocando a angústia nesses casos, né? As relações do sujeitinho com o outro, esse grande outro, se dão apoiadas aí, especialmente na dimensão imaginária. Tomada como substituto fálico pela mãe, a criança corresponde a um ideal.
Sua Majestade o bebê, como chamava Freud, né? A criança é nesse paraíso do engodo, esse ideal. O Scovitch, no seminário dele que ele dedicou à angústia, ele diz assim, aqui a criança tem um ponto de certeza, ela se orienta por um ponto de certeza. É a mãe o seu ponto fixo, o ponto em torno do qual o mundo se ordena. E o que ordena esse mundo é a certeza do amor. Se a gente pensar nesse bebezinho aí, a gente vê, se a mãe sai de cena, o mundo se desfaz. Se a mãe aparece na cena, o mundo se organiza de novo. Então, é uma dependência muito grande aí dessa presença imaginária do outro, que organiza o mundo para a criança nesse primeiro momento. No seminário 4, Lacan toma o pequeno Hans para falar desse momento que é anterior ao desencadeamento da fobia, anterior ao desencadeamento da angústia. Ele seduz a mãe, se insinua para as meninas, se exibe sem problema algum. Não sei se vocês já leram o caso do pequeno Hans, mas é esse primeiro momento em que ele está lá todo pimpão, se exibindo, não tem medo nenhum de se mostrar, né? Para a mãe, para as outras menininhas, até que uma experiência de gozo vem surgir destoando o paraíso todo, furando a tela. O Lacan diz que essa é a primeira experiência de ereção do pequeno Hans. Então, esse é o paradigma que Lacan dá desse momento traumático. É o momento da irrupção de um gozo no corpo. Então, veja, o que a gente chama de trauma com Lacan é algo muito específico, gente. Às vezes eu escuto as pessoas falar das guerras como traumáticas, da violência como traumática. Podemos até dizer que essas coisas tocam novamente o traumático, mas o que está em jogo, no que se chama de experiência traumática, no que a gente lida como trauma para a psicanálise, é disso aqui que o Lacan está falando. É desse momento da irrupção de um gozo do lado do corpo, que não encontra significante do lado do outro para vir se dizer. Aquele outro que respondia a demanda, mesmo cedo demais, tarde demais, meio estabanado, o outro caprichoso, nesse momento ele não responde. Há um impossível de complementaridade entre a emergência desse gozo e uma resposta do lado do outro. Então é um momento vivido como grande solidão. É um momento em que o sujeito é expulso desse paraíso do engodo, como Lacan chama. Ele chama paraíso do engodo porque parece um paraíso, mas não é, né? Na verdade, seria um tempo da alienação. Se esse encontro traumático não existisse, o que a gente teria seria um sujeito completamente alienado ao outro. Então a gente não teria sujeito, a gente teria um objeto do campo do outro, vamos dizer assim. Para a psicanálise, o encontro com o traumático é o que salva o sujeito. É o que retira ele dessa condição de puro objeto do campo do outro. Né? Então, tomando aí o Hans, essa experiência da primeira ereção coloca em jogo um excedente de libido que não pode ser processado nas engrenagens da relação com o outro. A gente tem aí um outro gráfico que o Lacan apresenta no seminário da angústia, que vocês devem ter passado por aí também. Que é esse aqui, certo? Tem um menos localizado na experiência do corpo próprio e na imagem, né? Que é esse excedente de libido que não pode ser processado nas engrenagens da relação com o outro. Não pode, quando eu digo não pode ser processado, eu estou me referindo ao processamento da linguagem, né? Pela via da linguagem, por mais que eu tente nomear, por mais que se dirija um apelo ao outro, às vezes a gente escuta até na clínica mesmo esse momento do apelo, né? De que a criança se dirige à mãe, tem uma coisa que está incomodando, tem uma coisa que está doendo, tem uma coisa, mas nada do que se diga de lá para cá consegue alcançar o que está em jogo, porque o que está em jogo é esse excedente de gozo que é experimentado no corpo, né, como angústia. Veja, na página 49 ele diz assim, nem todo investimento libidinal passa para a imagem especular. Há um resto. Esse resto, espero ter conseguido fazê-los ter uma ideia de por que ele é o pivô de toda essa dialética. Está em jogo aí a função fálica, na medida em que ela marca inexoravelmente uma falta. Então, a função fálica é
eu não vou poder entrar aqui e trazer uma coisa da Bedoyton do falo, da significação do falo, mas, resumidamente, a gente pode dizer, o falo não tem nada a ver aí com o suporte imaginário com que a gente o confunde, né? Quando Freud fala da diferença sexual, é o menino com medo de perder o pênis, a menina com inveja do pênis. O pênis vai servir aí como uma imagem na qual se pendura aquilo que não está se conseguindo lidar, né? Mas o que está em jogo é que o falo é esse operador que inscreve para o sujeito, marca, no caso da neurose, esse ponto da falta, onde esse excedente libidinal vai comparecer como não podendo ser metabolizado, ser processado nem pela imagem, nem pelo significante. Ele fica como um resto real, operando, então, como causa, seja causa de angústia, seja causa de desejo. Eu vou ler mais um pouquinho aqui do seminário, porque essa talvez seja a parte dessas lições que vocês estão trabalhando que mais me causou dificuldades, assim, eu tive muita dificuldade para poder conseguir aprender o que ele está falando aí de uma perda que na verdade, opera como excedente, né? O que é isso? Ele diz assim, isso significa que em tudo que é demarcação imaginária, o falo virá a partir daí sob a forma de uma falta. Em toda medida, em que se realiza aqui, em idear, ele está falando desse, deixa eu botar de novo. Em toda medida em que se realiza aqui, em idear, o que chamei de imagem real, imagem do corpo funcionando na materialidade do sujeito, como propriamente imaginário, isto é, libidinalizado, o falo aparece a menos, como a lacuna. Apesar de o falo ser, sem dúvida, uma reserva operatória, não só ele não é representado no nível do imaginário, como é também cercado, e para dizer a palavra, cortado da imagem especular. Isso está na página 49 do Seminário da Angústia. Né? Então, apesar do falo ser cortado, alguém falou? Acho que foi alguém que entrou agora. Né? Apesar do falo aparecer aí como uma falta, ele também continua aí como uma reserva operatória, no sentido, aí eu passei a entender assim, no sentido de que ele vai localizar ali onde esse excedente de gozo vai comparecer para o sujeito como causa. É como se o significante cavasse a falta fálica, no caso da neurose, e ali onde aquele buraquinho foi cavado, algo dessa consistência de gozo vai aparecer aí para o sujeito como causa. Causa orientando ele no mundo, para onde é que ele vai olhar, o que é que ele vai escutar, onde é que ele vai se interessar, onde é que a libido dele vai se dirigir. Né? Os efeitos disso, que como Lacan bem observa, se produzem também do lado da menina, são que a proximidade do outro já não é mais sentida como certeza de amor, mas como perigo. É o ponto do enigma. O que queres? No Seminário da Angústia, o Lacan fala desse ponto como do gafanhoto. O que pode dar na telha desse gafanhoto de querer aqui comigo? Ele pode até querer me devorar. Me devorar, por quê? Porque é construída a resposta do lado do sujeito com os significantes da pulsão que ele experimenta no seu processo. Então, se ele encontrou alguma coisa aí no plano da pulsão oral para poder dizer desse objeto, qual a resposta que ele vai dar para o outro? O outro quer me devorar, porque é uma resposta construída em termos de pulsão oral. Mas a gente tem as respostas construídas em termos de outras pulsões também. O outro quer me defecar, o outro quer me abusar, o outro quer me espancar, né? A gente está aí às voltas com a construção da frase fantasmática do sujeito. Então, primeiro tempo mítico, paraíso do engodo, um outro que responde. Encontro com significante, não um significante qualquer, né, como ele chama de traço unário, que se inscreve no corpo, divisão, tanto do sujeito como do outro, queda do objeto. Ponto de angústia, ponto em que o sujeito fica, o que esse outro quer? E aí ele é obrigado a, pela primeira vez na história, né, construir a sua resposta diante desse enigma,
Só que é uma resposta que ele constrói como se fosse algo que diz do desejo do outro e não dele. É essa torção que acontece com a pulsão no momento de instauração da fantasia. Não sou eu que quero devorar, é o outro que quer me devorar. O Seminário 11, ele diz assim, é novo ver surgir aí um sujeito, mas um sujeito que já surge enquanto outro. Então, essa cena da fantasia diz respeito a algo do próprio sujeito, mas que ele só tem um modo de formalizar. É se colocando ele como objeto que vai tamponar o enigma do desejo para esse outro. Tá dando para acompanhar aí, gente? Então, nesse ponto do enigma, né? Queda do objeto, o outro já não responde mais, epa, esse outro já não está mais tão seguro assim, o amor dele já não está mais tão garantido, o que esse outro quer de mim? Né? As garantias que ordenavam o mundo até aqui não se sustentam mais, e o sujeito é convocado a responder com algo de sua própria invenção. Já que o outro aí não responde, é um outro barrado. Daí que podemos dizer que o outro é sempre traumático. Os pais, vamos dizer assim, são vividos sempre como traumáticos, embora a gente possa dizer que o trauma não é uma operação provocada pelos pais, é uma operação provocada pela linguagem, mas o sujeito sempre vive essa relação com esse outro parental sempre como traumático. E é ótimo que seja assim. É muito angustiante, certamente, mas sem isso não haveria nenhuma chance de advir um sujeito. Como é que nós estamos aí com o tempo, gente? Estou vendo que ainda tem um bocado de coisa aqui. Como é que estamos aí com o tempo, Jonathan? 20 minutos, tá, vou tentar resumir. Lacan diz que o insuportável para esse sujeito não é o fato de que ele tenha perdido algo, não é nem isso que angustia, mas é que o outro também não tenha para lidar. Nesse ponto, ocorre a emergência de um gozo indizível, que o outro não vai poder se responsabilizar por esse gozo indizível, vai ficar ao encargo do próprio sujeito. Um excedente pulsional que não pode ser satisfeito e que ficou ali atravessado. Uma parte da libido que fica investida no corpo próprio é ali onde incide o recalque, ali onde brota um desejo que não foi autorizado a se efetivar, um desejo que fica em suspenso. E aqui é um ponto importante para a gente entender, a frase em que o Lacan diz que a angústia, ela se situa entre o gozo e o desejo. Porque quando ela está aí preenchida de algum modo por esse gozo que o sujeito supõe ser o do outro, esse ponto vai ser causa de angústia. Mas, se no processo de uma análise o sujeito consente em perder esse gozo, o que a gente vai ter é advento do desejo. Por isso que o Lacan vai dizer que o remédio para a angústia é o desejo. E por isso que a gente pode dizer também que ali onde tem angústia, ali onde a angústia se manifesta, há um gozo a ser perdido. O sujeito pensa que ele está se angustiando e que para resolver a angústia ele precisa ter mais. Mais amor, mais atenção, mais do outro, mais presença. E o movimento não é esse. Ali onde tem a angústia, há um excesso de gozo. Há uma presença de algo, sob a forma de um gozo que precisaria ser perdido. Então, a cura que uma análise pode produzir, se a gente pode chamar assim, ela só pode vir da inscrição da castração. É o único discurso que, diferente de todos os outros, principalmente o capitalista, né, o discurso capitalista diz assim, seja mais bem sucedido, tenha mais, né? Aqui tinha uma propaganda de um refrigerante que eu achava muito engraçado, que aqueles caminhões baú, né, eles pintavam o refrigerante de laranja e o refrigerante de uva, e aí tinha a frase assim, não fique dividido, leve os dois. As portas do caminhão, uma deram um refrigerante e a outra era o outro. Esse é o lema do capitalismo, que acha que essa satisfação pode acontecer. Não fique dividido. Por que você vai escolher? Leve os dois, né? Isso com relação à posição sexual, com relação ao trabalho, com relação ao amor, relacionamentos. Para que você vai escolher? Leve os dois, leve os três, leve os quatro, leve o que aparecer pela frente.
Como se isso pudesse levar o sujeito a se satisfazer. O que a psicanálise leva a gente a constatar é que sem escolha, ou seja, sem posicionamento que consinta com a perda, não pode haver alívio da angústia. Estou resumindo aqui um desenvolvimento que era bem grande aqui que eu tinha trazido. Né? Com essa concessão com a perda, em conceder com a perda, é possível, então, que algo apareça para o sujeito em termos de um desejo. Né? Deixa eu ver aqui o que eu pulo aqui, gente. Então, essas respostas que o sujeito constrói para lidar com esse desamparo, então, esse momento traumático, esse momento de extração do objeto, esse momento de perda é vivido como angústia. As estratégias que o sujeito monta para lidar com isso se mostram, quando o sujeito busca análise, como insuficientes. A fantasia oferece um falso ser. E os sintomas, embora se coloquem aí como objeção à ordem imposta pelos discursos, são vividos pelo sujeito como algo que repete um sofrimento. Né? Mas a via aberta pela análise aponta para o sujeito que é possível uma outra via. A análise aponta para um sujeito que é possível uma outra via, uma via ética. Eu estou pegando aqui um trecho da Beatriz Maia também nos textos que eu pedi que vocês lessem. É isto que marca a via ética de uma análise. Não somente por atravessar o horror de saber, mas porque permite tomar posição frente ao que é mais estrutural e estruturante. Então, a via aberta pela análise vai ser aquela que vai poder cavar esse buraco aí, aberto pelo significante, não para tamponá-lo de novo com a fantasia, mas para sacar daí o que está em jogo como causa do desejo. Essa é a via ética da análise. Vou ler aqui a última partezinha do texto. Quando a angústia está presente, é um sinal de que há aí não um perigo que vai se concretizar no tempo futuro, um outro que está ameaçando me castrar, me impedir de gozar, me retirar alguma coisa. Mas podemos dizer que há aí um perigoso. Esse perigo é um perigoso, entendido como um gozo que está por aí, certo? Nesse perímetro há um gozo. Sinal de que nesse perímetro há um gozo a ser perdido. É a isso que Lacan se refere quando diz que a angústia surge quando a falta falta. Porque ali onde só existe a falta estrutural, ocasionada pela castração simbólica, o neurótico erige a castração imaginária e tenta dar consistência a ela através do artifício de se fazer objeto para um outro, que está em jogo na fantasia. Acrescente-se a isso ainda, por cima, o fato de que do desejo do outro mesmo ele nada sabe. Essa construção toda é feita supondo que o outro queira X, Y, Z, mas nem o próprio outro sabe exatamente do desejo dele. Então, por isso que o Lacan vai dizer que a fantasia cabe para o neurótico como polainas no coelho, né? Ele diz nesse seminário da angústia. Não serve para muita coisa. É, portanto, quando eu sustento esse outro que me quer como objeto para completá-lo, que a angústia surge. É também graças a isso que é possível a operação de transferência, porque quando o sujeito entra em análise, ele vai colocar o analista nesse lugar de sujeito suposto saber. Como diz o Scovitch, no texto da Estilos, número 17, o discurso analítico tem uma estrutura semelhante à da angústia. É suficiente referir-se à linha superior do discurso analítico, que vai de A ao S barrado, que indica que o analista está no lugar de causa do desejo para o sujeito, que é igualmente o lugar de causa da angústia. Por isso que não tem como se fazer uma análise sem se angustiar. Né? Por isso que o Lacan vai dizer em determinado ponto que a melhor coisa que pode acontecer com os psiquiatras, ele diz, com os práticos que estão iniciando a psicanálise, é que se angustiem.
Ao contrário do que se diz na formação de psicologia, de medicina, que diz assim, deixa a sua angústia de fora, não se misture, né? Não deixa os seus afetos se misturarem com o que você está escutando do paciente. Lacan vai dizer assim, não, a melhor coisa que acontece é você se angustiar. Claro que não é para continuar angustiado, mas é supondo que, ao se angustiar, alguém vai buscar a análise. Né? Então, não tem, dentro da perspectiva lacaniana, a possibilidade de advento do desejo do analista não sendo mergulhando nesse buraco, atravessando esse túnel por onde a angústia se coloca. Por isso que o análise é uma experiência realmente que convoca bastante a angústia. Por isso, a angústia é um afeto que não engana sobre o final de uma análise. Diz a Beatriz Maia nos textos que eu pedi para vocês lerem. Estou terminando. É sinal da aproximação desse real inominável. Após as voltas ditas da verdade mentirosa, não é o último, mas sim índice do caminho para a porta da saída. O final da análise tem que tomar como guia a angústia, o que implica o passo necessário da destituição subjetiva, a qual a mesma linguagem submeteu, mas desta vez pela via do saber, que necessariamente tem efeitos na redução da angústia. Então a gente pode dizer que o final da análise é atravessar de novo esse furo do traumático, mas ao invés de construir coisas para tamponar esse furo, produzir aí um saber que, como ela diz aqui, tem efeitos na redução da angústia. Então o sujeito não termina a análise no estado de angústia. Por isso que o Lacan, aqui essa era outra coisa para a gente desenvolver, mas por isso que o Lacan vai propor a identificação do sintoma no final da análise, com um correlativo enxugamento da angústia, né? Porque a angústia é índice da presença do outro. Se o sujeito se descola, se separa desse outro, a gente tem, consequentemente, aí o enxugamento da angústia. Ao contrário dos outros discursos que tentam reparar a castração, o psicanalista é aquele que sabe que o pior que poderia acontecer é que a castração não se produza. O alívio da angústia no análise vem quando posso me subtrair desse lugar em que eu me colocava para completar o outro. Deixar a ele o seu próprio furo. Isso tem consequências para o final da análise, pois aí onde não há o outro como garantia, se o outro também é incompleto, se o outro está tão castrado quanto eu, não há por que buscar a garantia no outro. Pedir o reconhecimento do outro, esperar que o outro me aprove, né? Mas é preciso, nesse ponto, se autorizar de si mesmo. Expressão que não por acaso, Lacan usa tanto para se referir à posição sexuada do sujeito, como à posição do analista. É isso que a gente pode dizer que justifica o conceito de escola para Lacan. Seria um outro tema para a gente debater no outro momento, mas por que a escola está no cerne da formação do analista, pelo menos na perspectiva que nós do campo lacaniano escolhemos? Porque não vai ter lá um outro que vai saber mais, que vai me reconhecer, vai me passar a faixa e dizer, agora você também entra para o clube. Né? Porque o que está em jogo na escola é um furo. E o que se espera é que cada um testemunhe do que fez com o seu. Que é para isso que ele cria o dispositivo do passe. Né? Bom, tentei resumir aqui, pulei um monte de coisa, mas tentei resumir o que eu tinha pensado de falar para vocês. Uhum. A ser explorada. Claro que a gente não dá conta de tudo, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Provavelmente, né? Não, com certeza. Então a gente vai abrir para as perguntas. Você prefere blocos de 3 ou uma a uma? Como você prefere, Lia? Vamos vendo, dependendo das perguntas, se não for muito cabeluda, dá para fazer bloco. Então a gente poderia fazer alternando, né, uma pergunta do público presente e uma pergunta do público online. Então o público online já pode ir levantando as mãozinhas para formar a fila aí que o aplicativo faz, né? Ter o privilégio de fazer a primeira pergunta aqui presencial, depois a gente vai para o público online. Você falou dessa pergunta que a angústia provoca no sujeito, que é o que queres de mim, né? Uhum. Essa pergunta do que queres de mim, da angústia, ela é semelhante ou ela é a mesma coisa do que o que foi? Ou seja, é uma pergunta
direcionada ao grande outro, sobre o que o grande outro quer de mim. E aí é difícil imaginar esse grande outro querendo algo de mim pensando na linguagem, né? O que esse lugar do grande outro realmente poderia querer de mim? Será que é simbolizar, pensando no simbólico, né? Dar conta de algo que está no real, que eu não consigo falar a respeito? Então seria essa a minha primeira pergunta. E aí você responde essa, podemos passar para alguém do online? Posso responder logo a sua enquanto as pessoas se organizam, né? É uma pergunta importante essa que tu coloca, porque a gente teria que pensar o que é o mesmo outro, né? Que o Lacan está se referindo aí. Se no primeiro momento, ali nos textos da década de 50, ele vai se referir, 50, 60, né? Ao outro, majoritariamente como esse outro da linguagem somente, né? O outro tesouro do simbólico, vamos dizer assim. Mas, paulatinamente, a gente vai vendo como esse outro que ele localiza aí também tem a ver com gozo. Não é o outro da linguagem pairando. Em radiofonia ele fala assim, né? Não tem o espírito pairando sem se encarnar no corpo. Esse outro encarna. Né? Esse outro encarna no corpo e, inicialmente, é experimentado também como alteridade. É o outro enquanto diferente de mim. Assim. Então, o que está em jogo aí, e essa pergunta, o que queres, né? O que voi é o que queres em italiano, né? O Lacan pega essa pergunta lá do conto do Casotti, que o demônio, a mulher lá que o cara sai com ela de madrugada vira o demônio e se vira para ele perguntando o que queres, né? Apavorante. Esse o que queres é ao mesmo tempo uma pergunta sobre o desejo do outro, mas é também uma pergunta sobre o desejo do sujeito, né? Porque ele vai tentar moldar o seu desejinho no buraco que ele encontra do outro, né? Então ali onde ele cavou, o significante não incidindo ali cavou um buraco, é ali que ele vai tentar se alojar para ser conforme o desejo do outro, né? Isso está em jogo quando Lacan diz que o desejo do sujeito é o desejo do outro. Se a gente pensar aí num desejo constitutivo, né? Um desejo que está alienado a esse outro. Tem todo um desenvolvimento que ele vai fazer para dizer que o desejo do analista se extrai daí, né? O final de uma análise deve levar o sujeito à constituição de algo que não seja completamente se submeter a esse desejo desse outro. É preciso buscar algo inédito, um desejo inédito, é assim que ele vai se referir. Mas nesse primeiro momento, não é uma pergunta retórica, vamos dizer assim. É uma situação em que o sujeito se vê com todo o seu ser dependendo ali, né? Veja, alguém que dependeu desse outro o tempo todo. Até ali a existência dele foi toda dependendo desse outro. E de repente eu não posso mais contar com esse outro? Né? De repente eu não posso mais confiar que esse outro vai me atender ou vai estar presente, ou esse outro pode até me enganar, esse outro pode me trair. A gente vê como é que isso vai se constituindo na clínica, quando a gente escuta as histórias, né? É uma mãe que não volta, é uma traição que é descoberta, sei lá. De alguma maneira, o outro não está bem ali onde eu achava que ele estava comigo. O par que eu achava que fazia com o outro, o Chico Buarque tem uma música muito bonita, que é dípica, né? Que chama Você, Você. Não sei se vocês conhecem. Que a criança pergunta assim, que bicho feroz são os seus cabelos que à noite você solta? É bem diferente de uma mãe amorosa, né? Que roupa com o seu cheiro deixou na minha cama. Tem uma coisa assim, quando a porta do quarto se fecha, do que é que você brinca? Que horas que você volta? Né? É toda a insegurança em torno aí dessa figura de uma mãe, que já não é só mãe, aqui é mulher também. Ele pode dizer assim, o que coloca esse enigma é o desejo da mulher. Então, não é o outro como articulação de significantes pairando abstratamente em algum lugar. É um outro que se encarna, e se encarna num lugar onde o sujeito se vê completamente dependente ali, naquele ponto. Por isso que a análise precisa levar a um outro processo de separação que promova a elaboração de um desejo, onde o sujeito possa se apoiar. Eu posso pensar assim, a análise é encontrar um outro modo de orientação no mundo, uma outra garantia que não seja a esperada do outro. Porque, enfim, o pobre do outro também
não tem garantia nenhuma para dar para a gente. Ele está tão no mar revolto aí, com o barquinho dele tentando se virar, como a gente também está. Ok, obrigado. Alguém levantou a mão online? Não consigo ver daqui. Alguém tem pergunta? Não, aqui para mim não tem ninguém. Aqui do público presente. Reginaldo, eu. Vamos lá, Lilian. Primeiro, prazer, Lia. Tá? Eu gosto muito de suas colocações. E eu me lembrei de uma coisa assim, você falou tão bonito essa questão do significante, marca o sujeito, marca o corpo relacionado à função. E eu me lembrei de algo que eu não sei se eu vi isso, se é Lacan que falou, algum comentador de Lacan. Falando assim, o significante, quer dizer, o traumático para Lacan, justamente é esse outro, que vai assumir várias dimensões, né? É o significante, não é o outro. Significa, sim, mas você falou assim, que em Freud seria o pai. Lacan vai trazer, que o sujeito vai falar é o pai, é a mãe, é o capitalismo, tá? Nessa dimensão desse outro imaginário que ele vai eleger, não é isso? O neurótico faz isso. O neurótico, exatamente. Né? Aí, e quem marca, na verdade, é o significante, que não é só a palavra. Né? Aí eu me lembrei de algo que eu não sei se é Lacan que falou, porque não está aqui muito claro, isso foi algum comentador que eu gostei muito, que é em relação à intervenção do analista. Assim como o significante marca, fere, no sentido de deixar ali marcado no sujeito, o corte é a palavra que fere. Por isso, o corte é a palavra que fere. Ele produz um resultado que pode provocar uma angústia nesse sujeito, necessária para o andamento da análise. Ferir no sentido que vai provocar um corte, um furo, uma ânsia, algo que da ordem do sujeito, do inconsciente, vai aparecer. Né? Essa aqui é uma coisa que me marcou e eu só queria colocar aqui e ver o que é que você me diz sobre essa colocação. Obrigada. Tem mais uma pessoa com a mão levantada, né? Acho que a gente pode... É Débora, né? Olá, Lia, todos, boa tarde. Fiquei pensando em algumas coisas que você colocou, porque eu trabalho com a clínica da obesidade, transtornos alimentares, e sua fala toca um pouco nisso, né? E fiquei pensando no que eu vou chamar assim, desses novos sintomas, assim, marcado pela toxicomania, transtornos alimentares, a própria clínica do suicídio, que são a pessoa que não quer saber nada. A princípio, ele vem presa nessa, inclusive num gozo que prescinde do outro até. Então, eu fiquei pensando, e aí a dimensão que apura a satisfação pela satisfação, muitas vezes busca procedimentos que não refletem sobre o que está buscando ali, sobre o que quer, mas que responda de uma maneira à solução dos problemas dele, como uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, eu fiquei pensando, se você puder falar um pouco mais, qual o lugar da angústia e qual a direção do tratamento, né? De modo ao analista, porque são sujeitos que vêm tamponados nessa angústia, pela droga, pela comida, né? Não aparece, está tamponada. Então, qual o lugar da angústia aí, no sentido de como manejá-la, como fazê-la surgir, né? Como provocar nesse outro algo de um enigma, de uma questão, né? Essa é um pouco minha pergunta. Obrigada. Ótimo. A gente pode ir pegando logo um bloco de 3? Estou vendo que a Sandra também está... Eu estou avisando vocês aqui, que eu não sei se vocês estão vendo daí quem levanta a mão aqui no Zoom. A Sandra também está com a mão levantada. Eu posso pegar logo a pergunta dela? Penso que sim. Acho que aqui no público presente ainda não tem nova pergunta. Podemos ir para o online. A Sandra. Boa tarde, Lia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sandra. Lia, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se ela é muito óbvia, mas mesmo assim eu fiquei com muita vontade de fazer. Sim, claro. Sim, o que seria o desejo quando nós estamos falando do desejo na análise? E porque essa coisa de todo mundo faz um aniversário, eu te desejo isso, ou eu desejo viajar. Então, esse tanto de... Usa-se a palavra desejo de muitas formas. E o tempo todo aqui, durante a sua fala, durante toda essa bela exposição, eu fiquei pensando assim, será que eu podia falar um pouquinho desse desejo? Ótimo. Nada é óbvio. Obrigada, Lia.
Bom, então deixa eu ver assim, se eu vou conseguindo responder a vocês encadeando aqui. Eu acho que eu vou começar com a pergunta da Débora, e aí vou voltando para a Dali, porque eu acho que me ajuda assim, a fazer a construção. Você tem razão, Débora, né? Que fez a pergunta do transtorno alimentar, Débora. Esses quadros que você está colocando aí, eles são muito característicos dessa época que a gente vive, desse casamento. Tem um texto da Colette Soler, num livro que chama O Brilho da Infelicidade. Aliás, esse livro todo toca muito nessas questões, porque é um livro sobre a drogadição. Então, é já antigo, não sei se você conhece, mas ajuda muito nessa discussão. E tem um texto dela lá sobre a segregação, que ela discute muito isso. É o casamento da tecnociência com o discurso capitalista. Ora, o que esse casamento faz? É justamente alargar a borda dessa falta de um modo que a gente nem perceba mais que é um buraco. Porque não tem borda, porque não tem limite, né? Se você está insatisfeito com o seu corpo, faz cirurgia. Se você está insatisfeito com a sua angústia, toma remédio, né? Se os pais não conseguem lidar com a criança, diagnostica como autismo e medica com um antipsicótico a criança com 3, 4 anos de idade. Então, é como se a gente não tivesse que lidar com limite algum. E isso é muito parte do discurso capitalista, que diz assim, se você está se deparando com limite, a culpa é sua. Tem alguma coisa errada com você, porque está todo mundo se dando bem, só não você, então você é um loser, né, como os americanos dizem. Você teria que estar se dando melhor e não está, e por isso que... Então, veja, é a completa eliminação, não da falta, porque ninguém consegue eliminar a falta, mas a eliminação das balizas da falta. Lembra que eu estava dizendo que o Lacan vai dizer que a angústia é quando a falta? O capitalismo, para se exercer, e com o discurso da tecnociência, depende de que a falta falte. Porque vai dizer assim, a falta não é normal. Não era para estar faltando. Se está faltando é porque você ainda não buscou a solução, e a solução nós temos aqui para te vender. Né? Então, são esses sujeitos que chegam muito capturados por esses discursos em que se desumaniza alguém, né? O sujeito não chega sujeito, ele chega assujeitado. Né? Uma vez eu recebi uma pessoa que ela abriu a porta, estendeu a mão e para mim disse assim, então, muito prazer, eu tenho depressão. Ela não falou nem o nome dela, primeiro, né? Assim, é o significante com o qual... Esse significante não é um significante do sujeito. É um significante completamente alienado a esse discurso que vem do outro. Né? Então, realmente, na clínica, é uma condução muito delicada, quando a gente tem que receber esse sujeito completamente dessubjetivado, eu poderia dizer assim, dessubjetivado de um modo ruim, né? Porque tem uma destituição subjetiva que é produto da análise. Mas aí é uma destituição subjetiva de uma alienação a esse outro, né? E aí a pergunta sobre o que a gente pode na clínica, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de entrar no campo desse sujeito como causa, né? Tem um texto de Freud muito bonito, que a gente pode até ler ele a partir dos discursos do Lacan, que ele diz assim, não é todo sujeito que pode chegar e entrar direto no discurso analítico. Ele não chama discurso analítico, discurso do mestre, discurso universitário, mas ele diz assim, às vezes você tem que agir como professor, ensinar algumas coisas para ele, às vezes você tem que agir como cuidador, cuidando dele, não porque esse seja o objetivo da análise, mas porque sem esse caminho prévio, não tem nem começo de análise. Né? Então aí é no caso a caso, no que se escuta, de um modo a primeiro humanizar mais a coisa, né? É difícil a gente falar disso na psicanálise, porque não se trata de virar o empático, né? Tem muitos discursos que falam, tem que ter empatia, não é isso. Mas é de apostar que ali há um sujeito. Se ele não está em condição de sustentar o seu desejo, é preciso que o analista sustente muito firmemente, assim, eu acredito que aí há um sujeito. Para que o sujeito possa ir, pouco a pouco, engatando nisso. O que eu tenho visto é que é possível. Né? Talvez no campo da drogadição é que seja mais difícil, porque a droga faz essa coisa que você disse, que prescinde do outro, né? Eu acho que talvez no campo de algumas relações com a droga,
ele faz esse curto-circuito, como Freud chama, né, da relação do bebedor com a garrafa. Mas eu acho que é possível, sim, né, encontrar um buraquinho, achar um buraco, para se instalar lá e começar a agir aí como causa para esse sujeito, né? E aí vem o que a Lilian perguntou dessa palavra, do corte como essa palavra que fere, né? Bom, o corte é algo que fere, né? A gente pode pensar, eu apresentei um texto uma vez que era a análise como um processo de uma cirurgia, né? Você tem que fazer cortes e o corte tem que rasgar, né? Tem que cortar mesmo. Mas eu diria que não é vivido como um ferimento. Talvez, assim, tem uma angústia no processo de análise, lógico, tá em jogo, e se a gente aplaca a angústia, não tem análise, né? Tem que ter um quantum de angústia, não excesso de angústia, mas um certo quanto de angústia para mover ali o processo de análise. Mas há também, quando o corte é feito nesse sentido de aliviar isso que está angustiando o sujeito, de fazer aparecer a falta que estava faltando, ele vem junto com uma sensação de entusiasmo. Essa é a minha percepção, sabe? É aquilo que o sujeito atravessa morrendo de sofrer na análise, mas ele diz assim, ainda bem que eu atravessei. Essa é uma inversão desse peso que a análise faz, que não é empanturrando mais. Tá caindo a conexão aí? Não é empanturrando mais o sujeito com presença, com amor, com afeto, com conquista fálica, né, com sucesso, que o sujeito vai se desangustiar. Pelo contrário, é quando o corte opera esvaziando alguma coisa. Então, nisso que se esvazia, o afeto correspondente vai sendo pedaços. Eu acho que o entusiasmo não é um afeto só do final da análise. Só se vai até o final porque se experimenta algum entusiasmo com esses cortes sucessivos que vão sendo feitos. Tá? E aí vamos para a pergunta da Sandra, do que é mesmo o desejo. Né? Eu acho que eu poderia dizer que o desejo é o que fica sustentando o sujeito depois que esse pedaço cai, né? Isso que estava tamponando a falta cai, fica um furo. E esse furo sustenta o sujeito. Não é desejo de alguma coisa, é como você disse, não é? Eu te desejo muitas felicidades, ou eu tenho um desejo de um carro novo. Não é isso. O desejo não é desejo de. O desejo é causado por uma falta que se consente com ela. Poderia dizer assim. É poder fazer a escolha. Sabe o exemplo caricato que eu dei aí do refrigerante? Não fique dividido, leve os dois. É quando eu posso escolher, eu quero laranja, eu quero uva, eu posso escolher, não. Às vezes a gente nem sabe dizer exatamente o que quer, mas assim, uva eu não quero mais. Já sei onde é que isso me leva. Já tive nesse lugar aí antes, né? Já sofri muito indo por aí, e essa aqui eu já sei que eu não quero mais. O processo da análise vai levando por aí. Então o sujeito vai abrindo mão de coisas que ele achava que ali antes ele ia encontrar satisfação, e vai descobrindo que é justo ali onde ele. É justo insistir ali em não perder que faz com que ele repita o sofrimento. Então, quando isso vai caindo, vai ficando ali, já que nós estamos falando em corte, em ferida, né, no que uma cicatriz por onde o sujeito vai poder se orientar na vida. Né? Gozar do que é possível, extrair as satisfações que ele pode ter ali na escolha que ele faz, e sustentar aquele percurso como sendo uma vida. Né? A que é que serve? E faz parte desse percurso, inclusive, incluir a morte. É muito frequente na neurose o sujeito evitar pensar que um dia se morre. A gente vai vivendo como se fosse infinito. Ah, vou gastando aqui, né? Não acaba mesmo. Vai ter uma hora que o sujeito tem que se deparar com o fato de que acaba, né? E se acaba, o que eu vou querer fazer com o tempo que eu tenho? Aí já é possível não sair mais por aí investindo em qualquer besteira, a gente já vai conseguindo separar aonde eu escolho investir a libido, de que modo eu escolho investir a libido.
Pelo menos assim, de uma forma mais. Eu não estou teorizando, eu estou tentando dizer assim de como é que eu consigo dizer isso para você, né? Então não é o desejo de uma coisa, é mais no sentido de um furo por onde eu vou poder me dirigir para a vida, para extrair dela o que eu posso e o que eu quero da vida, sabendo que eu não posso querer tudo. Isso supõe perder. Supõe, com certeza. Uhum. Só é possível chegar a ceder a esse desejo se consente a perda. Pois é, na questão do refrigerante, li assim, eu não quero esse de laranja, eu quero de uva. No caso, ele tem que decidir, ele prefere, é a questão de eu prefiro, né? Seria, eu Ele prefiro, escolhe, né? eu Esse escolho, exemplo não é tão né? bom, porque claro que não tem um Sim, refrigerante ali para escolher, né? sim, A coisa sim. nunca é a coisa. Mas um Aham, caminho, eu acho que uma via, né? A gente sim. saca que tem um certo caminho, que é o da repetição, que é um certo gozo que não convém, mas passa sempre por isso que você está dizendo. E também em admitir um gozo possível, né? Sim. Admitir. Porque o que está em jogo, tanto na histeria como na neurose obsessiva, é essa coisa da insatisfação, né? Ou da impossibilidade para obsessiva ou da insatisfação para histérica. Nada tá bom nunca, porque está sempre contando que vai Uhum, ter lá no fim do caminho o pote do arco-íris, né? uhum. Acho que a análise leva o sujeito a constatar assim: tem uma vida possível dentro de certas coordenadas e é preciso escolher. E ao se consentir com isso, há um efeito de alívio e de entusiasmo. E isso, então, e ter esse entusiasmo também lhe leva a uma coisa assim, há trabalho ainda a ser feito, mesmo apesar de uma escolha e apesar de perdas, tipo assim, não quer dizer que acabou, vamos dizer. Ah, pelo contrário. Pelo contrário, né? Aí é que começa. Aí é que começa. Tem uma frase do Lacan no finalzinho do Estado do Espelho que ele fala que é a verdadeira viagem. Uhum, E o Luiz Scovitch escreveu um texto que está na Wunsch 13, se não me engano, ou é 13 ou é 11, que chama A Verdadeira Viagem. É um texto muito bonito, para mim foi muito marcante assim, na minha formação, porque é exatamente isso que a gente constata. É uma perda que, ao invés de levar por que pena, perdi, né, pelo contrário, leva assim, opa, é isso, entusiasmo. aí é que dá para Uhum, começar a viver. Né? Então, daí vem essa satisfação que uma análise pode produzir para alguém. uhum. É um discurso muito doido, né? Porque é uma satisfação com a perda, uma coisa que não está em nenhum. Por isso que a posição do analista é tão fora de tudo que se espera, né? Porque é sustentar Uhum. uma coisa que nenhum outro discurso quer saber. O discurso vigente, né? O discurso hegemônico quer saber do se dar bem, né? Não perder nunca. E a psicanálise vai dizer, a gente pode escolher o que quer perder. Acho que é isso. Tá aqui, alguém quer ter alguma questão? Então tirar uma dúvida, não sei se eu escutei bem você falar, mas você falou de uma angústia no final de análise para Freud também, se é isso, como que seria essa angústia final para Freud? E uma outra questão, no seminário 10, então, Lacan começa a falar do objeto A como causa do desejo, né? E você, não sei se eu entendi que se você colocou o objeto A como mais de gozar também no seminário 10, porque eu me lembro que ele começa a falar mais no seminário 17. Mas se for aqui mesmo, então a gente coloca a causa, né, nesse lugar, o objeto como causa do desejo, o objeto A como causa do desejo, então essa causa como mais de gozar, porque o mais de gozar dá uma impressão de ser uma coisa, digamos, positiva, né? Mas me parece que ele está mais para o negativo, né? Se pensarmos numa causa, né? É uma falta que leva a uma causa, ao desejo. Então, assim, o mais de gozar estaria nesse lugar da falta também, não? Então, seriam duas dúvidas minhas aqui. Depois a gente volta para o pessoal que está online. Com relação a Freud, né, se haveria uma angústia no final da análise para Freud, não é que ele diga que há uma angústia no final, é que ele meio que coloca que há uma angústia que não. Eu teria que pegar o texto para ver qual é a palavra que ele usa exatamente, mas uma angústia que não seria possível superar, mesmo no final.
Não é que ela seja provocada pelo final, é que se chega no final diante de uma angústia que é impossível de superar, de transpor, que é o que ele chama do rochedo da castração. Porque Freud diz assim, que ele constata na clínica, e quando chega nesse ponto, os sujeitos não conseguem mais avançar em nada, eles ficam aí agarrados nisso que ele chama recusa do feminino. E é interessante como Lacan vai desdobrar isso lá no seminário 20, nas fórmulas da sexuação, como não todo fálico. A saída que o Lacan vai dar passa exatamente pelo feminino. Né, que é de poder fazer algo aí para além do fálico. Porque o fálico é que coloca isso em termos de tem, não tem, né, tudo ou nada, e o não todo, o fálico vai abrir para um outro caminho. Mas então não é que a final da análise produza a angústia, eu acho que não é isso que ele diz, mas de que algo vai continuar angustiando os sujeitos, e por isso que ele vai dizer que a análise precisa ser retomada de tempos em tempos pelo analista, não sei se você lembra disso. Porque não teria um fechamento aí, tem uma coisa que fica em aberto provocando angústia, e para Lacan não, o final de análise é algo que se amarra de uma maneira diferente, fazendo surgir um desejo inédito, uma outra relação do sujeito com a satisfação. Né? O que não impede também que alguém possa querer buscar a análise depois de terminar a sua análise, mas algo se escreve, e para Freud ficaria aí uma coisa não escrita desse final. Né? Quanto à questão do mais de gozar, é uma questão que você coloca que me interessa também, tá rondando o que eu venho tentando estudar agora. Eu acho, concordo com vocês, é uma coisa que ele vai desenvolver muito mais no seminário 17, eu acho que esse lugar do objeto como causa de desejo, entre o desejo e o gozo, ele já fala no seminário 10, né? Já, é uma frase que ele já traz aí no seminário 10. Mas ele vai desenvolver mais essa questão do mais de gozar, como a mais-valia de Marx, né? Lá no seminário 17. Agora, sim, eu arriscaria dizer agora aqui de improviso, sem ter pensado isso antes, que tudo vai depender da posição do sujeito diante desse mais de gozar. Porque se ele toma isso como algo que ele reconhece como seu, e que pode lhe servir de algum modo de baliza nas suas relações com o outro, é uma coisa. Mas se ele toma isso como algo de uma insistência em recuperar, como se faz através do fantasma, recuperar esse mais de gozar, nem que seja ao preço de eu me colocar como... Porque o que é que o fantasma é essa frase em que o sujeito diz, o outro quer me... três pontinhos, e é sempre uma posição meio masoquista, né? O outro quer fazer algo comigo muito ruim. Por que ele constrói essa fantasia, já que essa fantasia é tão sofrida para ele? Porque é a forma que ele encontra de fazer consistir o objeto naquilo que falta ao outro. Ele tenta responder o que falta ao outro, e como não tem o objeto no campo do outro, o que ele faz? Vou eu lá me colocar nesse buraquinho para me fazer de objeto que vai completar o outro. Essa é uma forma que eu entendo de manifestação do mais de gozar, que vai ser associada à angústia. Né? Porque, como ele disse, serve como polainas no coelho. Não só não completa o outro, porque o outro não sabe nem o que ele quer, como também só me serve na vida para ficar dando cabeçada lá no mesmo lugar. Repetindo o sofrimento. Né? O que você pensa? É que o objeto mais de gozar aparece tanto no discurso do mestre quanto no discurso capitalista como um produto, né? Um produto desses dois discursos. Eu acho que Sim. talvez esteja ligado a essa uma angústia contemporânea, né? Em relação a você achar que você busca a satisfação nas coisas, né? Nos gadgets, nesses objetos. Isso é o né? modo, a solução que o discurso capitalista dá. Sim, é pior ainda, é como a pergunta da Débora. Deixa o sujeito mais alienado, porque ele fica achando que tem mesmo. Né? É o Instagram, que a gente vê todo mundo sendo feliz no Instagram e pensa assim, nossa, por que a minha vida não é perfeita? Todo mundo é e a minha não é. Né? Essa é a lógica do discurso capitalista. Mas o discurso do mestre, ele é o próprio discurso de instauração do inconsciente. Né? Então, a produção desse objeto como mais de gozar, ela é inescapável, vamos dizer assim, porque na medida que o S1 se encarna, isso tudo que nós discutimos aqui poderia ser trabalhado a partir do discurso do mestre. Significante entra, divide o sujeito embaixo, pluft, cai o objeto A como resto, né, da instauração desse discurso.
Só que a pergunta é, o que o discurso analítico faz com isso? Né? Quando um sujeito escolhe se colocar, né, aí é uma decisão que eu entendo que não é programada já pela análise. Não é que a análise vai dizer, você vai se tornar analista se você fizer análise. Não é assim, né? Mas quando o sujeito escolhe, como a Dominique Fingerman disse, se intrometer nas análises dos outros, ele vai mobilizar esse A como causa do desejo para um outro, né? Mas e ele, enquanto sujeito, nas suas relações com a satisfação? Não estou falando do analista, mas do sujeito que conclui a sua análise. É a pergunta que o Lacan coloca no final do seminário 11. Como pode viver a pulsão alguém que atravessou a fantasia fundamental? Né? Como é que ele vai lidar com a pulsão? Eu acho que a única forma disso aí não ser presentificado como angústia é ele inscrevendo de alguma forma esse esvaziamento, consentindo que não vai haver modo de completar isso. Né? Mas eu estou ainda, assim, sua questão está me fazendo pensar, estou ainda com as coisas em aberto aqui para pensar sobre isso. Vou usar a palavra terapeuta aqui, né? Terapeuta frente à demanda de uma pessoa com angústia, né? De talvez numa psicoterapia achar que esses objetos podem responder essa angústia, inclusive a medicação como objeto possível de resposta à angústia, mas também outras possibilidades que sugestivamente se pode dar a esse sujeito angustiado, né? Tá, se você acha que casar resolve essa angústia, case. Se você achar que mudar de emprego resolve essa angústia, mude. Enquanto que a outra posição do analista seja, vamos escutar essa angústia para ver o que ela tem a dizer, né? E a posição do analista inclui também saber que ele não é esse objeto do lugar onde o sujeito lhe coloca. Aí é que vai estar toda a travessia da análise. É esse manejo que ele vai fazer, como o Lacan também diz no seminário 11, para manter a máxima distância possível entre o ideal e o A. Porque a entrada na transferência vai ser o sujeito tentar colocar o analista nesse lugar, como se o analista fosse esse objeto que vai poder satisfazer. Então é preciso o analista estar muito advertido do esvaziamento disso na própria análise, para ele não se confundir com esse lugar. Porque ele pode também pensar que ele é a resposta. Né? Presencial. Acho que podemos ficar por aqui, né? Passando um pouquinho do tema, a gente começou um pouquinho também adiantado, né? Se você quiser fazer um fechamento, eu já agradeço para você da sua presença online, mas ainda assim é uma presença, né? E quando a gente puder se ver presencialmente mesmo, não vamos perder essa oportunidade, né? Nos próximos encontros. Vocês não sabem o quanto eu lamento. Não, eu acho que a presença com o corpo faz as coisas serem de uma maneira completamente diferente. Tá aí com vocês ia ser... porque até assim, a gente conhece as pessoas pela tela, quando a gente vai ver presença... Talvez quem está falando, as pessoas conseguem reconhecer mais, mas a gente que está aqui falando vê as carinhas assim, mas depois não consegue reconhecer quem é a pessoa. Tem o almoço que a gente faz junto, tem a conversa do corredor, tem o cafezinho que a gente toma. Tudo isso faz parte de um processo, né, de construção dessa formação nossa, que é muito importante. Então, vocês não sabem o tanto que eu lamento não poder estar aí com vocês hoje, mas eu espero muito, da próxima eu me comprometo aí. Assim, mas mesmo assim houve ganho nesse contato presencial. Para mim também, com certeza. Com certeza. Então, muito obrigado, eu agradeço o convite e fico muito feliz aí em poder estar compartilhando com você. E a sua pergunta sobre o Mar de Gozato, eu guardei ela aqui, ela vai me ajudar no meu seminário aqui também, viu? Disponibilizará a gravação no nosso canal do YouTube. Tá bom? Então, boa tarde a todos e todas. Tchau, tchau, gente. Boa tarde, obrigada.